Agora, Rio de Janeiro, pelo menos 11 pessoas morreram durante o temporal que atingiu principalmente a zona norte da capital fluminense e cidades da Grande Rio no fim de semana. Quem acompanha os desdobramentos desta tragédia é a repórter Diana Rogers. Ô Diana, uma segunda-feira desafiadora para as autoridades do Rio, para a população, né? As autoridades tentando resolver problemas estruturais para que a rotina volte ao normal na cidade e, ao mesmo tempo, as autoridades buscando por uma mulher que desapareceu durante a chuva, né? Bom dia para você. Pois é, Eustáquio, bom dia para você, para os ouvintes. Muitas perdas, né? Pessoas que morreram, também teve perdas materiais e a atualização são 11 mortos. A maioria dos mortos na Baixada Fluminense, viu? Em cidades da Baixada Fluminense. São pessoas que morreram soterradas, afogadas ou após sofrerem descargas elétricas. Também teve mortos na capital fluminense, em bairros da Zona Norte. Então, Baixada Fluminense e Zona Norte do Rio foram as regiões mais afetadas por conta desse temporal que atingiu todo o estado neste fim de semana, na virada de sábado para domingo. Os bombeiros seguem em busca de uma mulher que desapareceu após cair no Rio Botas, que fica na cidade de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo o último boletim do Corpo de Bombeiros, os agentes já realizaram 186 socorros relacionados às chuvas, isso nas últimas 24 horas. Na Washington Luiz, a rodovia segue em pista reversível, já que por conta de um enorme alagamento, o sentido Rio de Janeiro da Washington Luiz e Duque de Caxias, ele ficou fechado aí por mais de 9 horas e a concessionária Concer, então, abriu uma pista reversível para que o trânsito possa fluir em meia pista ali na rodovia Washington Luiz. Cidades da Baixada Fluminense, como eu disse, foram as mais afetadas. Duque de Caxias ainda está debaixo d'água. Eu vou explicar, não está chovendo por lá, mas os moradores de alguns bairros de Caxias estão ilhados. Eles alegam o seguinte, que alguns bairros inundaram após a abertura de uma comporta, que não estava mais chovendo por lá, mas diversas ruas de Caxias, nesse exato momento, estão completamente alagadas, segundo moradores, por conta da abertura de uma comporta. A gente aguarda um posicionamento da Prefeitura de Caxias, que até agora não mencionou o motivo e o que os moradores devem fazer a partir de agora, porque muita gente ilhada em Duque de Caxias. Em 2 dias, choveu o esperado para todo o mês de janeiro em cidades de Mesquita, São João de Meriti e Nilópolis, na Baixada, e também aqui na capital fluminense. Na capital, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ele se posicionou, falou um pouco sobre o alagamento, disse que há poucos pontos de alagamento e deu um panorama da situação aqui na capital fluminense. Vamos ouvi-lo. A gente conseguiu tirar todos os bolsões de alagamento, principalmente na Avenida Brasil, o Hospital Ronaldo Gazola, que era um caso muito crítico, a gente restabeleceu a energia em boa parte. É um hospital que está com problemas, mas a gente estabeleceu energia. Não chove nesse momento no Rio, não há previsão. Enfim, a cidade deve estar numa situação normal amanhã. É óbvio que você tem sempre o prejuízo das pessoas, especialmente na bacia do Rio Acari, que ficaram ali alagadas, tiveram suas casas alagadas, tiveram perdas, e aquilo que a gente nunca recupera são as vidas das pessoas que, infelizmente, vieram a falecer com essa enchente que nós tivemos hoje no Rio. A gente segue aqui atento, trabalhando, para que a gente possa minimizar os impactos, diminuir os transtornos da vida da população. Agora, a situação crítica, portanto, a situação crítica de agora no estado do Rio é Duque de Caxias. Vários bairros alagados, os moradores afirmam que a região de Caxias não estava alagada até a manhã de ontem, mas que na parte da tarde deste domingo, a água começou a subir e eles afirmam, portanto, que houve essa abertura de comportas. Moradores afirmando que o nível da água chegando na altura do peito e a gente aguarda um posicionamento ainda da Prefeitura de Caxias. Falando do clima, segundo o Instituto Climatempo, o estado do Rio pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite desta segunda-feira, que deve começar uma segunda com sol e algumas nuvens. Kátia Pereira. Diana Rogers, que a qualquer momento pode voltar aqui nesta edição do Jornal da Itatiaia, atualizando para a gente a situação dramática das chuvas no estado do Rio de Janeiro. Em Brasília, o governo federal vai reconhecer o estado de emergência no Rio e promete liberar recursos para as ações emergenciais. Ô Pedro Nascimento, além disso, as autoridades aí na capital federal estão em alerta para chuvas que atingem não só o Rio de Janeiro, mas a região sudeste como um todo. Bom dia para você. Bom dia também para você, Kátia, e claro, bom dia para o ouvinte da Itatiaia, em alerta e claro, monitorando toda a situação da chuva no sudeste, em especial
o estado de Minas Gerais. Falando sobre esse reconhecimento do estado de emergência no Rio de Janeiro, esse decreto deve ser publicado em uma edição extra do Diário Oficial do município e a expectativa é que isso ocorra ainda pela manhã nessa segunda-feira. Isso porque no domingo, quando o Rio ainda contabilizava as mortes e atuava no resgate de pessoas afetadas, durante toda a tarde, o ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, esteve em contato com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e logo que a capital fluminense decretou o estado de emergência, o ministro disse que já recebeu as informações e também já acionou as equipes para que esse reconhecimento seja feito. Essa é uma etapa burocrática, mas que é fundamental para que o governo federal preste apoio ao município. O ministro, por determinação do presidente Lula, está de plantão durante todo esse período chuvoso do início do ano e ontem ele falou com a CNN sobre o monitoramento que é feito em outros estados do Sudeste, como eu disse, incluindo Minas Gerais. E a informação que a gente trouxe há pouco com o repórter Clever Ribeiro é que Belo Horizonte também está sob alerta e o governo federal tem monitorado essa situação. Vamos ouvir. A minha equipe da Defesa Civil Nacional já vinha alinhando com o estado do Rio de Janeiro, com Minas Gerais, com Espírito Santo e com São Paulo, tanto informações sobre meteorologia, também como providências que poderiam ser adotadas conjuntamente, caso se confirmasse situações como essas que acabaram acontecendo nessa madrugada no Rio de Janeiro. Ao dialogar com o prefeito Eduardo Paes, ele imediatamente me passou o decreto e em seguida a publicação em Diário Oficial, e eu também, já com a nossa equipe, estamos adotando as providências aqui para o reconhecimento sumário e ao entrar no Sistema Nacional já gera para o governo federal todas as condições legais para nós atuarmos. Sobre esse apoio, sobre essa atuação do governo federal, o ministro Valdez Góes mencionou que o governo pode auxiliar com a aquisição de alimentos, água potável, assistência humanitária, além de contribuir para a restauração de serviços essenciais, a desobstrução de vias e também a reconstrução da infraestrutura que foi prejudicada no Rio de Janeiro por conta desse desastre. O ministro assegurou que não haverá falta de recursos federais para atender o município do Rio de Janeiro, conforme determinação feita pelo presidente Lula para situações de desastres no país. Lembrando para o nosso ouvinte que até o último boletim, o Rio de Janeiro contabilizava ao menos 11 mortes e uma pessoa segue desaparecida na cidade. Kátia, volto com você. E agora nós vamos voltar ao Rio de Janeiro para falar com a repórter Diana Rojas sobre o temporal que deixou pelo menos 11 mortos e um rastro de destruição na cidade e municípios vizinhos. Ô Diana, nesse momento, qual que é o município mais impactado? É a capital fluminense? Algum da Baixada Fluminense? Qual que é? Sem dúvidas, a Baixada Fluminense, Eustáquio, principalmente a cidade de Duque de Caxias, onde diversas ruas ainda estão alagadas. Bairros como São Bento e Pilar, em Caxias, mesmo sem chuva, ainda estão inundados. Os moradores alegam que até a manhã de ontem não havia alagamento em Duque de Caxias, já estava tranquila a cidade, mas que a região ficou debaixo d'água após a abertura de comportas. A prefeitura ainda não se posicionou sobre o real motivo desse alagamento, se foi preciso realmente abrir as represas, mas para tentar escoar a água, o município disse que está enviando 8 máquinas agora para as regiões afetadas de Duque de Caxias e esse maquinário vai ser utilizado para fazer a desobstrução das ruas, já que os moradores estão realmente ilhados em bairros de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ao todo, 11 pessoas morreram, isso em todo o estado do Rio, por conta do temporal deste fim de semana. Uma segue sendo procurada, uma mulher que caiu em um rio da cidade de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Na capital fluminense, bairros da Zona Norte foram os mais afetados, mas aqui na cidade do Rio a situação já está voltando à normalidade, já não apresenta quase pontos de alagamento. Uma atualização rápida aqui da rodovia Washington Luiz. Agora, 6 quilômetros de engarrafamento para o motorista que segue no sentido Rio de Janeiro por conta de um alagamento ainda que tem ali na rodovia na altura de Duque de Caxias. Quem segue para Minas Gerais são 2 quilômetros de engarrafamento agora na rodovia Washington Luiz. A previsão para hoje, nesse momento, sol com nuvens aqui na capital, mas a previsão para o Rio de Janeiro hoje é de pancada de chuva à tarde e também à noite.